O SPIN, ele é basicamente, falando de grosso modo, né, ele é um acrônimo de situação, problema, implicação e necessidade. Ele é tão revolucionário, ele é muito revolucionário exatamente porque ele traz uma nova abordagem para as vendas. Ele, diferentemente da visão antiga, né, de um vendedor mais ativo, falador, que empurra a venda, no SPIN aqui o vendedor ele acaba liderando, conduzindo o processo comercial por meio de perguntas. Então ele vai fazer perguntas exatamente, né, sendo guiado por essas questões, para compreender a situação, o problema, os problemas, as implicações e as necessidades do lead. O principal ativo aqui no SPIN é que ao invés do vendedor falar, quem vai falar é o lead. Então ele faz com que o lead se convença da necessidade daquela solução. Essa é a principal ideia. E com isso ele acaba colocando o lead no centro. Por isso que eu entendo que o SPIN, e aí ele vai fazer perguntas de situação, para compreender a situação, para compreender os problemas, perguntas para compreender as implicações daquilo e as necessidades do lead. E aí é uma questão pessoal, né? Eu gosto menos do SPIN usado como uma metodologia de vendas e muito mais ele usado como uma cultura de vendas, como uma mentalidade de um time de vendas. E aí por quê? Porque hoje em dia o consumidor está extremamente empoderado, né? Ele tem acesso a muita informação e não só isso, ele escolhe também o caminho que vem essa informação. Então as coisas, os produtos, as abordagens são cada vez mais personalizadas, a comunicação é cada vez mais personalizada. Né? Por isso a gente fala de persona, ou seja, é muito personalizado tipo de abordagem. A gente procura generalizar, criar padrões, mas o consumidor ele vai forçando, pelo grande acesso, volume de informação, ele vai forçando uma personalização cada vez maior. E aí, se você utiliza o SPIN como uma metodologia, né, como algo fechado, com um modelo de perguntas a ser seguido, primeiro que o condutor da abordagem comercial ele deixa de ser líder, ele passa a ser liderado pela metodologia. Né? Ele é só um aplicador da metodologia, então ele não lidera nada ali na prática. E com isso, ao ele não liderar, ele fica extremamente passivo e até um pouco de fora, porque ele só quer pegar aquela informação específica que ele já predefiniu e perde, né? Deixa de estar atento a um volume de informações que o lead pode passar ali e que é relevante. E aí ele acaba corrompendo o que eu entendo que é a mentalidade do SPIN, que é o principal ativo. Acho que as perguntas, o modelo, o framework, a metodologia do SPIN, ele é um produto dessa mentalidade. E é nessa mentalidade do SPIN que está o ouro. Que é a mentalidade exatamente de quê? De colocar o consumidor no centro, de fazer perguntas, de que o consumidor que ele passa a ser o ativo, passa a ser ativo na abordagem comercial, ele se convence por meio de perguntas, né? E aí, sobretudo, que eu entendo que é o principal ativo, que é esse foco na eficiência comercial. Porque se você deixa a informação passar, se você não está atento, se o condutor da abordagem comercial não está atento a tudo, ele não está ativo, não está com uma escuta ativa, ele perde informações aí porque ele já está com um roteiro predefinido. Não que o roteiro seja ruim, é bom ter roteiro, pode ser muito bom ter roteiro. O problema é que o roteiro pode ser aplicado dentro de uma mentalidade, ou seja, ele como uma ferramenta de uma mentalidade, né, para que se extraia uma mentalidade, ou ele pode ser aplicado como uma metodologia, ou seja, que prende, que limita. E aí sim eu entendo que o SPIN ele é melhor aproveitado como uma mentalidade, como uma cultura, e é ótimo para quem trabalha com venda, exatamente porque ele não só dá compreensão pro condutor da abordagem comercial, pro negócio, né, do lead, como ele também faz o próprio lead ter uma compreensão da sua necessidade. Então é extremamente poderoso e uma técnica muito sofisticada de venda. Né? Extremamente sofisticada de venda. Já o GPCT, ele, diferentemente do SPIN, o SPIN ele abrange toda a abordagem comercial. E aqui eu falo da abordagem comercial, eu divido ele em duas etapas. Falando de grosso modo, pode ser dividido em mais etapas, mas eu divido de maneira bem grosseira em duas etapas. Uma etapa de qualificação e uma etapa de fechamento, de negociação e fechamento. Então assim, o GPCT, enquanto o SPIN está em todo o processo comercial, ele funciona tanto na qualificação quanto no fechamento. O GPCT ele é uma técnica de qualificação, especificamente para trabalhar na qualificação. Ele também é um acrônimo, né, de objetivos, de planos, desafios e tempo, urgência, né? Seria urgência ali. E diferentemente do SPIN, que é uma técnica não só de compreensão, mas também uma técnica de persuasão, o GPCT ele é muito mais uma técnica de compreensão, de qualificação mesmo, né? Para compreender quem é esse lead, qual é a necessidade dele. Então ele é muito mais para compreender. Embora sejam diferentes, o GPCT e o SPIN, eles são, na minha visão, eles falam em boa parte da mesma coisa. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do GPCT, a gente fala de objetivos e os planos, para compreender quais são os objetivos daquele cliente, o que ele tem feito, né? O que ele está fazendo para atingir esses objetivos.
Eu estou falando exatamente do S do spin, ou seja, da situação. Claro que quando eu falo de situação no spin, é mais amplo, não precisa englobar apenas isso. Por quê? Mas por quê? Porque o spin ele não é só de qualificação. O GPCT é de qualificação. Então, como qualificação, ele precisa entender quais são os objetivos, onde o lead quer chegar, quais são o que ele tem feito para atingir aquele resultado, para atingir aquele objetivo, chegar naquele lugar, o que está impedindo, o que está atrapalhando ele chegar nesse resultado e quanto aquilo é urgente para ele resolver aquilo, alcançar aquele resultado. E o spin vai muito além disso. Eu entendo que o GPCT, ele, embora seja uma evolução, ele por si só, ele ainda carece de algumas coisas. Né? Na minha experiência, ele fica melhor aplicado trazendo outras, com mais informações, ou seja, não apenas sabendo quais são os objetivos, quais são os planos, quais são o que as pessoas estão fazendo, né, para atingir aquele resultado, quais são os desafios e esse aquilo é urgente. Isso é importante, essas informações são importantes, mas elas, no geral, na minha experiência, elas não respondem tudo. Então eu entendo que é preciso que para ter uma boa qualificação, é preciso também, por exemplo, saber se o cliente tem um orçamento, porque não adianta nada você saber o objetivo se o cara não vai ter orçamento. Então você precisa saber se aquele cliente ele tem orçamento, se o cliente tem orçamento para a sua solução, para aplicar a sua solução, senão você vai perder tempo. E volto a dizer, pensando no GPCT junto com dentro de uma mentalidade SPIN, que é uma mentalidade de eficiência comercial. Que é o que? E essa mentalidade de eficiência comercial é o que? Você não pode perder tempo com um lead que não compensa. Então, se o cara não tem orçamento, ele não é um cliente. Não é um cliente que você deve priorizar. Você deve fazer uma boa gestão do seu tempo, do seu time comercial, para extrair o melhor do time comercial. E falando sempre, novamente, na ideia de eficiência. Então é preciso saber se ele tem orçamento. Além disso, é preciso saber se o cara é decisor. Que adianta você estar falando com alguém, por exemplo, que não toma decisão ou que não toma decisão sozinho, e você quer ouvir os objetivos dele, o time comercial perde tempo ali, envolve recursos ali na abordagem comercial para saber os objetivos, o que tem feito e tal. E no final das contas o cara não é decisor, não compensa. Precisa saber se o cara tem autoridade para falar. Você está falando com quem tem autoridade, para quem decide. Eu ainda entendo que, para mim, é o principal desafio do GPCT, que é na fase de transição. Quando eu falo aqui por exemplo, dividir, né, o processo comercial em dois, uma fase de qualificação e uma fase de fechamento, negociação e fechamento, eu entendo que é melhor aplicado, isso é melhor aplicado quando você tem pessoas responsáveis por cada fase. Então você tem uma pessoa responsável pela fase de qualificação, uma pessoa responsável pela fase de fechamento. Ou se é uma pessoa só que vai fazer as duas fases, que ele pelo menos tem essa compreensão, essa leitura das duas fases, né? Que ele está em uma fase, então precisa ter uma mentalidade na fase de qualificação, precisa ter uma mentalidade na fase de fechamento. E aí tem o que geralmente acontece, muito comum de acontecer, que é um problema na transição, na entrega, quando você entrega o lead da qualificação para a fase de fechamento. E aí, então eu entendo que o GPCT, ele precisa na fase de qualificação, ele precisa ser melhorado, se também pegar algumas informações ali que são importantes. Que seria o quê? Que seria uma forma de preparar esse lead para a fase de fechamento. Eu entendo que eu colocar também as consequências negativas dele não fazer a mudança, dele manter daquilo como está, dele manter as coisas como estão, ou não atingir aquele objetivo. E as implicações positivas seriam que ele começar a visualizar, a tangibilizar a mudança. Ou seja, como é que seria a vida dele se ele não tivesse mais aquele problema, se ele conseguisse atingir os objetivos dele. Ele começa a tangibilizar isso, porque isso, e aí sim, e aí você começa quando o cliente chega nessa fase, ele passa por toda essa fase do GPCT, né, das fases do GPCT, ele dá essas informações, você sabe que o cara tem orçamento, que ele é o decisor, e ele tem clareza das consequências negativas de não agir, de não mudar, e ele consegue tangibilizar, ele consegue visualizar, se ver e acreditar que é possível resolver aquele problema, né, e como seria a vida dele com aquele problema resolvido, ele consegue visualizar a mudança, a transformação, aí você encaminha pro closer com muito mais qualidade, e aí a fase de fechamento ela tende a ser mais eficiente. Então a gente nós entramos novamente falando de eficiência de vendas. Então, o que eu entendo que essas técnicas, elas, na verdade, elas devem se complementar e devem estar dentro de uma mentalidade de vendas que prioriza, que coloca o consumidor como no centro, no seu centro. Então é isso. Um abraço.